Boa noite, vamos chegando. O tema de hoje da nossa live é ciúmes. A Alexia Sem Frescura vai falar sobre ciúmes. Está difícil de controlar? Você está perdendo tempo, jogando energia fora porque sente muito ciúmes? Então, vamos lá, meninas. Ciúmes, né? Esse sentimento que é ruim, que é um sentimento difícil, muito difícil de controlar, um sentimento desagradável. Vou falar do homem que olha para outra mulher, sim. Vou falar sim. Vocês vão deixando as perguntinhas aí. Então vamos lá, ciúmes, né? Oh, sentimento ruim, né? Muito ruim, ele é difícil de controlar, é um sentimento desagradável, dói, machuca, aparece em diversas situações, por diversas razões, mas o ciúmes é natural do ser humano, tá? É natural. Todo ser humano sente ciúmes, né? Nós temos sentimentos. Então, é praticamente impossível não sentirmos ciúmes. Nós temos alguns tipos de ciúmes. E aí nós vamos falar hoje sobre estes tipos de ciúmes, tá? Então, nós temos um ciúmes real, tá? O ciúmes real, ou seja, o ciúmes real, ele tá baseado em fatos reais. Como, por exemplo, né, lá no finalzinho mais para a live, eu vou dar outros exemplos, vou dar vários exemplos e vou dizer também para vocês algumas dicas para vocês aprenderem a controlar os ciúmes, a lidar melhor com isso, tá? Mas o ciúmes real, vou dar um exemplo agora do ciúmes real. Você tá com um homem, você tá com o teu namorado, com o teu marido, com o teu ficante, enfim, com o teu noivo, e o danado fica olhando o tempo todo para outras mulheres na sua frente. Isso é um ciúmes real. Não tem como negar, né? Você tá ali com uma pessoa que não tá te respeitando, que tá olhando para outras mulheres, e aí é natural você sentir ciúmes, você tem um fato concreto ali, tá? Você tá sentindo esses ciúmes porque algo está acontecendo neste momento, certo? Então esse ciúmes, ele é um ciúmes que ele é cabível, e aí vai depender muito, você vai estar, quando ele acontecer, você tem ali um fato real, e quando ele acontecer, você vai ter que conversar com a pessoa que você se relaciona, né, para tentar resolver isto. Mais à frente eu vou explicar como que você faz isso, tá? Nós temos também o ciúmes fantasioso. Né, ele já começa a ser um ciúmes exagerado, e aí ele é um ciúmes intermediário e a gente tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Porque dependendo desse exagero, dependendo desta fantasia, tá? Você pode estar aí a caminho ou entrar no ciúmes patológico. E o ciúmes patológico é uma doença. Né? O ciúmes patológico, ele requer uma ajuda profissional. Nós vamos falar sobre cada um desses ciúmes, ok? Então, esse sentimento que ninguém gosta de sentir e ninguém gosta de ser também objeto de ciúmes de um ciumento patológico ou de uma ciumenta patológica, né? Ninguém gosta, porque a pessoa que sente ciúme sofre, a pessoa que está sendo o objeto dos ciúmes também vai sofrer, no caso de um ciúmes patológico mais pesado. Lá na frente eu vou estar falando sobre isso. Então, o surgimento desses ciúmes. Por que o ciúme surge na nossa vida? Porque a nossa mente faz, opa, pum, tem um sinal de alerta ali, ela abre um sinal de alerta de que algo, naquele determinado momento, não está acontecendo como nós queremos que aconteça. Tem alguma coisa ali que está fazendo a sua mente ligar um alerta de que algo não está coerente como você gostaria que estivesse. E aí o nosso instinto, né, o nosso instinto, de qualquer homem, de qualquer mulher, ele faz o quê? Ele quer eliminar qualquer tipo de ameaça. Então,
qualquer tipo de ameaça que vai te tornar insegura, essa ameaça vai colocar a sua relação, o seu relacionamento num caminho de instabilidade, num caminho de insegurança, você vai se sentir desprotegida e aí vem a sensação dos ciúmes, ou seja, que você acredita que você precisa resolver o que está acontecendo. Isso acontece tanto no real, vai acontecer no exagerado, vai acontecer no patológico, só que em graus diferentes, completamente diferentes, tá? Então, nós sentimos os ciúmes porque temos medo de perder a pessoa amada, medo de perder o nosso amor, né? Medo de perder aquela coisa gostosa que a gente está vivendo com a pessoa que a gente ama, que a gente deseja estar do lado, enfim. Para muitas pessoas, o ciúmes, ele passa a ser uma prova de amor, né? Ele passa, algumas mulheres, principalmente as mulheres, elas acham que quando o seu namorado, né, o seu homem sente os ciúmes, ele está valorizando o relacionamento, né? Ele sente ciúmes de mim, então ele tem medo de me perder, ele gosta de mim, e não necessariamente isso é uma verdade. E a gente vai ver, porque se for lá no ciúmes patológico, né, às vezes a pessoa não gosta de você com aquele amor, ela tem uma posse que é diferente do amor, vou explicar lá na frente. E aí, para outras pessoas, né, o ciúmes, ele passa a ser uma insegurança. Então, você pode, né, então, por exemplo, vamos supor, eu tenho ciúmes do meu namorado. Ele pode entender que o meu ciúmes seja uma insegurança minha. Mesmo que seja o ciúmes real, mesmo que seja o ciúmes mais brando, isso pode incomodar ele, pode incomodar o seu namorado, o seu marido, tá? Né? Se eu sinto ciúmes dele, ele pode achar, ai, que gostosinho, ela gosta de mim, ela tá tendo um ciúminho, né? Então esse ciúminho até que é gostosinho, tá? Quando nós sentimos ciúmes, nós ficamos divididas, porque ao mesmo tempo que, mesmo que seja inconsciente, nós estamos pedindo por uma maior atenção, né? Porque nós queremos ser a única, nós queremos ser a privilegiada ali naquele relacionamento, a gente não quer perder o nosso amor, né? A pessoa que a gente ama. Então, a gente está clamando, está pedindo por um pouco mais de atenção. E aí ficamos divididas porque também sabemos que o ciúmes, ele destrói o relacionamento. Ele vai destruir qualquer relacionamento. Até o ciúmes real, se ele e o real, lembramos que o ciúmes real é um ciúmes baseado em fatos reais e concretos. Então, até este ciúmes, se ele continuar acontecendo perdurar, né, por um tempo no relacionamento, esse relacionamento vai terminar. Por quê? Porque, voltando ao exemplo que me perguntaram, você tá com uma pessoa e essa pessoa tá o tempo todo olhando para outras pessoas. Essa pessoa tá o tempo todo curtindo fotos de mulheres. Então ela tá o tempo todo olhando para outras pessoas. Ele tá o tempo todo curtindo foto de outras mulheres. Ele tá o tempo todo na internet futucando ali. O teu ciúmes é real. A conduta dele, né, a conduta da pessoa que está provocando esses ciúmes é uma conduta ruim, errada para quem quer um relacionamento fechado, para quem quer um relacionamento a dois, um relacionamento nos padrões normais que a sociedade acaba impondo. E mesmo esse ciúmes real, ele vai acabar. Ele vai acabar com o relacionamento. Não tem como não acabar com o relacionamento, tá? E por isso que nós condenamos essa sensação, esse sentimento. Então clamamos por atenção, clamamos por mais amor e ao mesmo tempo não queremos sentir ciúmes porque sabemos, e todas, né, sabemos que isso vai destruir a nossa relação. Seja ele o ciúmes real, seja ele o ciúmes exagerado e seja ele o ciúmes patológico.
Vamos falar um pouquinho sobre o ciúmes real, tá, meninas? O ciúmes normal, né? Que é o ciúmes real. Ele é baseado, como eu já falei, em fatos reais, em fatos normais. Tô vendo aqui, meu namorado deixou bem claro que não gosta de mulher ciumenta porque ele deixa a mulher à vontade para ele ficar também. Isso é bom ou ruim? Neide, a gente precisa ver isso, porque precisa ver se realmente ele tá querendo deixar a pessoa à vontade, ou se ele quer, ou se ele fala isso para ficar à vontade, né? Então a gente tem que analisar aí, porque muitos falam, mas quando a namorada, ou enfim, a ficante também abre o seu leque, né? Fala com outras pessoas, eles não querem. Então tem que perceber bem isso. Aí então vamos lá, voltando para o ciúmes normal, né? Ele é aceitável, ele é sadio, né? Gostosinho sentir um ciúminho, às vezes tem ali uma briguinha leve, suave, por um ciúminho, e depois tem aquela reconciliação gostosinha. Então esse ciúmes, ele é aceitável. Ele faz parte de um zelo que você tem pelo relacionamento, né? Você não quer perder aquilo que é gostoso. E aí, como eu falei antes, é impossível, nós temos sentimentos e diversos sentimentos, e o ciúmes é um deles. Então é possível a gente não sentir ciúmes. Algumas pessoas, inclusive, nem demonstram, mas sentem. Então, muitas pessoas dizem que esse ciúmes normal, esse ciúmes real, ele é um ciúmes protetor, tá? Então ele não é possessivo, ele não causa maiores problemas, entendeu? Então ele é bem controlado. Boa noite, Armindo, tudo bem? Aí nós temos o ciúmes exagerado, que é aquele que a gente começa a ligar um alerta. Esse ciúmes exagerado, ele fica ali no meio, tem que tomar muito cuidado, tá? A maior parte do que eu vou falar hoje é sobre relacionamentos normais, né? Vou falar sobre esses relacionamentos também, onde você se relaciona com uma pessoa que trai o tempo todo, que te deixa pra baixo, que isso é muito ruim, é óbvio que vai gerar um ciúmes absurdo. Mas a maior parte do que eu tô falando aqui são para relacionamentos normais, onde as pessoas elas querem ter um relacionamento tranquilo, tá? Então nós temos o ciúmes exagerado. E aí esse exagerado tem que tomar muito cuidado, porque ele pode se tornar um ciúmes patológico, ok? Ele já começa a sair um pouco do controle, tá? Pode ter aí um pouco de fantasia da tua cabeça, ainda mais se você já teve algum trauma anterior com relação a ciúmes, mesmo que não seja no relacionamento atual que você esteja, né? Então você acaba trazendo isso para o teu relacionamento. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, como não trazer isso para o teu relacionamento, esses traumas, para um novo relacionamento, né? E quais são as causas desse ciúmes exagerado, né? Alguns são os fatores. Nós temos ali uma baixa autoestima, a falta de autoconhecimento, a insegurança, a falta de amor próprio. Muitas pessoas em depressão, né? Elas podem, no momento de depressão, ou que sofrem de depressão, passar por este ciúmes exagerado, porque enquanto ela está ali, né, deprimida por determinado fato, mesmo que esse fato seja um problema de trabalho, por exemplo, ela está mais sensível. Então, uma pessoa mais sensível em determinado momento, ela necessariamente requer uma atenção maior. Então ela pode sim ter um ciúmes um pouquinho mais exagerado do que o normal, tá? E isso não necessariamente seja lá o patológico, que a gente vai falar daqui a pouco. Uma pessoa que sofre de ansiedade, uma pessoa que é muito ansiosa, ela pode também ter aí esse ciúmes um pouco mais exagerado, né? Os ciúmes, como no ciúmes normal, ele não gera maiores problemas, o ciúmes exagerado, ele já começa a trazer um desconforto aí para a relação, e principalmente para quem sente.
Então, quem está sentindo esses ciúmes um pouco mais exagerado está sofrendo ali um pouco mais, tá? Sentir ciúmes, tirando os ciúminhos gostosinho, aqueles ciúmes mais tranquilinho, é muito ruim, porque você fica muito refém das situações, você fica muito refém daquele momento, daquela sensação, e você começa a parar de viver a sua vida, tá? E isso é desgastante, isso vai destruir a sua autoestima, vai destruir a sua energia, você pode se tornar uma pessoa extremamente controladora, né? Então, quando você tá nesses ciúmes um pouco mais exagerados, se você não ligar um sinal de alerta, se você não ligar um sinal de alerta, não tentar arrumar isso, você pode caminhar para um ciúmes patológico e principalmente se você estiver passando por um momento de depressão, isso pode causar muito mais problemas emocionais para você. Nós temos também, vamos lá, o ciúmes patológico. Esse ciúmes, que a gente fala que é aquela questão dos ciúmes da pessoa obsessiva, né? O ciúmes patológico, ele já precisa de uma ajuda de um especialista, ele precisa de uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, muitas vezes de um psiquiatra, tá? O ciúmes patológico, ele vai causar um sofrimento imenso para quem sente e para quem é o objeto desses ciúmes, né? Quem é a vítima do objeto, né? O objeto que é a vítima, ela vai deixar de viver, inclusive, porque ela vai ser controlada o tempo todo, né? Pelo ciumento compulsivo, pelo ciumento patológico, obsessivo. E eu acho que quase todo mundo, acho que quase todas nós já pelo menos passamos por alguma situação assim, né? De alguém ter um ciúmes um pouco mais exagerado, e isso é muito ruim, porque é extremamente desgastante para o relacionamento, para a saúde física e mental. O ciúmes patológico, ele é completamente fantasioso, ele é irreal, muitas vezes ele passa a ser delirante. A pessoa que sente esses ciúmes, ela cria histórias na cabeça dela que são histórias completamente fantasiosas mesmo. Nada está acontecendo, mas ela procura, ela acredita que aquilo está acontecendo. Então ela cria uma história na sua cabeça e vai ser muito difícil você tirar esse tipo de pensamento da cabeça desse ciumento ou dessa ciumenta controlador, tá? Então a vítima vai passar a ter vários problemas, porque ela vai ser vigiada e controlada o tempo inteiro, tá? O tempo todo. E aí, o que gera o ciúmes doentio? A pessoa tem, né? Então, por medo de perder o amado, ser amado, ou a mulher amada, então por esse medo ele vai gerar vários esforços. Quais são esses esforços? Para poder controlar a vida do outro, ou da outra, né? Da vítima, do objeto. O objeto de posse, né? Então o ciumento patológico, o ciumento exagerado, exato, isso. Muitos feminicídios, exato, acontecem por causa dos ciúmes patológicos, dos ciúmes exagerados. Então, e aí o que acontece? Então essa pessoa, com medo de perder, esse ciumento possessivo, controlador, esse ciumento patológico, por medo de perder o seu ser, né, a pessoa amada, ela vai passar a colocar um esforço, ela vai fazer uma vigília, ela vai stalkear, ela vai fazer um verdadeiro inferno na vida da vítima, né, do seu objeto de posse, né, não é nem do seu objeto de amor, porque o amor ele não gera posse.
No caso, a pessoa acredita sim que seja o amor, mas não é. E inconscientemente mesmo, esse ciumento controlador, ele está o tempo todo sob uma ameaça de que existe um rival ali, ou uma rival ali. Então ele ou ela, né, acreditam o tempo todo que ele vai perder, né, o seu namorado ou a sua namorada, o seu marido ou a sua mulher para uma outra pessoa. Mesmo que isso não exista, mesmo que isso não aconteça. Então, essa posse, ela chega a ser tão sufocante, né, sobre o comportamento do outro, que a vítima ela começa a ter medo de sair, ela começa a ter medo de se arrumar, ela começa a ter medo de falar, porque ela está sendo vigiada 24 horas por dia. Essa obsessão, quando ela se instaura, ela necessariamente vai levar ao fim da relação. Então, assim, se você está ali, próximo de um ciúmes mais controlador, de um ciúmes um pouco mais exagerado, mesmo que não seja o patológico, cuidado, porque você realmente pode perder, sim, a pessoa que você ama, né? Porque o ciúmes em exagero, ele traz o fim da relação. Ninguém aguenta viver por muito tempo com brigas em cima de brigas, desconfiança em cima de desconfiança. Isso é muito ruim. Isso sufoca num grau absurdo tanto a vítima quanto a pessoa que sente esses ciúmes. A pessoa adoece, ela não tem vontade de comer, porque ela passa a fazer da vida dela, né, essa vigília passa a ser o objeto da vida dela. Ou seja, ela o tempo inteiro, se ela estiver no trabalho, ela vai estar preocupada com o seu amado, com o seu amor. Se ele está traindo, se ele está saindo, se ele está almoçando com alguém, se ele está falando com alguém. Então ela quer o tempo todo. Algumas pessoas, inclusive, baixam alguns aplicativos para poder saber se o amado, né, se o ficante, às vezes é um ficante até, se ele está no WhatsApp, né, tem uns aplicativos, é proibido, a gente sabe disso, mas tem vários aplicativos aí que tem como você saber se a pessoa está online, quanto tempo ela ficou online. Né? Quando o WhatsApp descobre, ele derruba o aplicativo, mas tem vários que vão entrando todos os dias. Então, algumas pessoas, elas clonam. Se você jogar ali aqui no YouTube, né, tem um monte de gente ensinando como clonar um celular. Isso é crime. Né? Isso é crime. Então, assim, e isso passa... esse tipo de conduta passa a ser... é o objetivo da vida do ciumento, ou da ciumenta em excesso, é o objetivo da vida dela, ela não faz mais nada, ela acorda já stalkeando, ela acorda já investigando, ela acorda, né, o marido ou o namorado chega, ela vai cheirar a roupa, ela dá um jeitinho, ele entra no banheiro, ela vai ali olhar o WhatsApp, ela descobre a senha, ou seja, tá o tempo todo, ela ou ele, tá? Tá o tempo todo em um desespero para encontrar alguma coisa. Para encontrar um vestígio, né? O ciumento patológico, ele perde um pouco, eu acho que nem um pouco, ele perde literalmente a noção dos seus atos, né? Desses atos que são abusivos. Ele não acredita que o que ele está fazendo, né? Que os seus atos são atos que não são aceitáveis, que são atos que invadem a privacidade da outra pessoa, né? São atos que são abusivos, são compulsivos, são destrutivos, né? Então, muito, vou falar mais um pouco à frente, mas é muito melhor você, quando tem um problema, sentar com o teu parceiro, resolver com o seu parceiro, se você está desconfiada, e se esse parceiro, infelizmente, for um parceiro cafajeste, ou for uma mulher, enfim, né, digamos, que tem o hábito de trair, então é melhor colocar para fora esse tipo de pessoa da sua vida, do que você ficar ali tentando controlar a vida dessa pessoa.
Porque é você que vai adoecer, é você que vai, né? Você não tem os ciúmes patológicos, você tá ali um pouco nos ciúmes exagerado porque aconteceu alguma coisa ali no relacionamento, você tá sofrendo. Então, você vai descobrir, eu vou ensinar isso, mas você vai descobrir como você sai dessa relação absurda. Porque manter uma pessoa que te gera muitos ciúmes não é legal. Né? Então, se essa pessoa te gera muitos ciúmes, não é legal. Agora, se essa pessoa não te gera ciúmes e os ciúmes vêm de você, parte de você, porque você teve problemas passados, aí a gente tem que começar a trabalhar isso, tá? E o que acontece, né? Então, nós temos a pessoa que sente os ciúmes, que sofre. Nós temos a vítima, né, do ciumento, que sofre profundamente, que tem a sua vida controlada. E quem assiste, inclusive, às vezes os amigos, os familiares, as pessoas que estão assistindo essas cenas, né, muitas vezes não só a cena, ou o sofrimento, né, de quem sente, de quem é o objeto. Então, se o teu familiar está assistindo, ele sente pena, ele sofre também, porque ele não tem muito o que fazer ali. Né? Então ele passa a ver, né, um pai, por exemplo, passa a ver uma filha, um filho num estado lamentável de ciúmes compulsivo, absurdo, e sem poder fazer muito, né? Porque o ciumento compulsivo, ele não acha que ele é um ciumento compulsivo. Ele tá o tempo todo, ele tem certeza que as fantasias essas histórias fantasiosas são verdadeiras, tá? Então, é bem desgastante. Nós temos alguns exemplos, tá, de comportamentos desses ciumentos, né? Antes de eu falar esses exemplos, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem várias perguntinhas. Então, nós temos alguns exemplos, tá? Desse ciumento compulsivo, exagerado, obsessivo, patológico, né? A pessoa que é ciumenta em excesso, ela vai desenvolver um padrão de preocupação exagerada, tá? Ela vai estar constantemente com uma preocupação exagerada. Então, se você tem um namorado que está o tempo todo em cima de você, de forma exagerada, eu tô preocupado com o teu horário, eu tô preocupado você na rua, eu tô preocupado porque anoiteceu, eu fiquei preocupado porque o seu celular ficou fora de área, eu já achei que você foi sequestrada, eu já achei que podia ter acontecido um acidente. Então, cuidado com essa preocupação em exagero, tá? Quando também existe um excesso de dedicação, né? Então, observe os sinais do teu namorado, ou até seu mesmo, mas observe os sinais do teu namorado. Ele está excessivamente dedicado a você? Isso é um sinal de que o ciúmes está passando do normal para o exagerado, tá? Então, um sinal de alerta aí. O ciumento, né? O ciumento obsessivo, né? Ele normalmente ele se convence, tá? Normalmente ele se convence dos seus próprios pensamentos, né? Daqueles pensamentos fantasiosos. Então ele vai estar o tempo todo achando que o que ele está dizendo, o que ele está falando, ele vai afirmar que você olhou por um outro homem. Ele vai ver isso na mente dele, ele acredita que você olhou. Tá? Às vezes você estava olhando para o lado, às vezes você está no carro, você olhou para o lado e tinha, coincidentemente, uma pessoa bonita, e aí você simplesmente nem viu essa pessoa, porque você estava olhando pelo retrovisor, estava dirigindo, enfim, e ele cismou que você estava olhando e estava dando bola, e estava paquerando, e estava querendo essa pessoa, e já paquerou, e isso gera uma briga. Este simples olhar para o lado gera uma briga absurda. E
por mais que você faça, por mais que você converse com ciumento obsessivo, com ciumento controlador, ele não vai acreditar no que você está falando. Por quê? Porque na cabeça dele você olhou, você paquerou, você deu todos os indícios de que você estava literalmente dando mole, digamos assim, para a pessoa que estava do lado. Tá? E às vezes você nem viu essa pessoa, né? Às vezes você nem notou essa pessoa. Outro exemplo de comportamento é o seu parceiro vai sempre achar que você está mentindo. Ele sempre vai achar que você está mentindo. Então, se você se atrasou porque estava a trânsito, isso é uma mentira. Se você se vestiu com determinada roupa porque você tinha uma reunião, isso é mentira, porque você provavelmente estava dando bola para alguém na empresa, no trabalho, e por aí vai, entendeu? Então você sempre vai ser uma pessoa mentirosa, né? E tem coisa mais desgastante do que isso? Não, não tem. Né? Você tá ali falando a verdade, você tá tentando explicar, mas você se torna uma pessoa mentirosa pro teu parceiro. E isso gera brigas horríveis, né? Desgaste, e um desgaste desnecessário, porque é tão mais fácil quando você consegue conversar e esclarecer, né? E para isso, para você conseguir, né, sentar, conversar, esclarecer, você tem que ter um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, onde o ciúme surgiu, você consegue mostrar que aquilo te fez mal e consegue consertar aquilo. Você tem o teu parceiro ele percebeu que aquilo te magoou, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar não ter mais aquele tipo de comportamento, entendeu? E mesmo que tenha sido um comportamento ali inconsciente dele, ele vai tentar não ter aquele tipo de comportamento para não te magoar, para não te ferir. Então, um relacionamento saudável, a conversa ela é muito boa, né? Muito bem-vinda. O controlador, o ciumento, o controlador, o compulsivo, ele vai estar ali o tempo inteiro controlando, querendo saber. Lembra da vigília? Ele vai estar ali o tempo todo querendo saber o que a pessoa está fazendo, com quem ela está falando, está no WhatsApp com quem, ficou 20 minutos no WhatsApp conversando com quem, porque aí, né, ele vai dizer assim, não, mas comigo você fala 5 minutos, mas você ficou 20 minutos. Caramba, a pessoa pegou o celular e contou, ficou 20 minutos, ou seja, você perdeu 20 minutos da sua vida vendo o tempo que o teu namorado estava no celular. Ou ele perdeu 20 minutos da vida dele, meia hora, vendo o tempo que você estava no celular. Você podia estar falando com uma amiga, você podia estar trabalhando, você podia estar fazendo diversas coisas, e isso gerou o quê? Uma confusão, né? Então você passa a ter medo de entrar online. Ele, se for, né, o teu namorado, você, vamos supor, é a ciumenta, ele passa a ter medo de ficar online. Claro que isso vai gerar o fim do relacionamento, né? Porque eu fico imaginando você aqui, ó, Lu, celular totalmente clonado, como viver assim? Exato, né? Se você tá num relacionamento onde você tem a vontade de clonar o celular do teu namorado, marido, ou ficante, né? Seja noivo, se você tem essa vontade, essa necessidade, porque você, um exemplo, ele te traiu e você agora precisa disso, você tem que rever, você tem que pensar se vale a pena você continuar com essa pessoa. Entendeu? Porque isso não é vida pra você, né? Então isso não é vida pra ninguém, nem pra quem tá querendo controlar e nem pra quem tá sendo controlado. Nem pra quem tá sendo controlado. Eu acho que as pessoas, elas precisam de privacidade, e privacidade é completamente diferente de libertinagem, né? Se você tem um relacionamento onde você não confia porque você tem motivos reais para não confiar, então põe essa pessoa para fora da sua vida, entendeu? Agora, essa pessoa, ela pode sim querer falar com uma amiga
ou falar com um amigo, inclusive sobre o próprio relacionamento, porque às vezes o relacionamento não tá ali muito bom, e ela quer desabafar, ela tem que ter essa liberdade. Entendeu? Ela não tem que ser vigiada, né? Então, ou seja, aí o controlador, ele quer saber com quem você está conversando, o que você está vestindo, né? Aí a mulher, ela vai lá, ela comprou ali uma lingerie nova, às vezes até pro namorado, mas e não usou ainda, vai usar e ele descobre, ele já acha que tem um amante e criou aquela fantasia, aquela história. O namorado, por exemplo, né, de algumas de vocês, saiu um pouco mais bonitão, fez a barba num dia que não tinha que fazer a barba, ou vai deixar a barba crescer porque quer ficar um pouco diferente, e você acha que pronto, conheceu outra pessoa. Eu já atendi pessoas que tinham ciúmes porque o namorado trocava a foto do WhatsApp de vez em quando. Como que você tem ciúmes, né? Porque ele trocou a foto do WhatsApp. Ah, ele trocou a foto do WhatsApp, Alexia, porque ele deve estar querendo mostrar para alguma outra mulher que ele tá assim, que ele tá desse jeito, que ele cortou o cabelo. Nós gostamos de colocar foto no WhatsApp bonita, eles também gostam. Alguns são mais desligados, outros nem tanto, mas enfim, alguns são mais desligados. Então, deixa ele ficar bonito e colocar foto no WhatsApp. Deixa ele trocar a foto. Entendeu? Você tem que confiar no teu homem. Você tem que confiar, né? Se você não confia porque ele te dá motivos para não confiar, então ele não deve ser o seu homem. Entendeu? Ele não deve ser o seu homem. Ele não deve fazer parte da sua vida. Você realmente tem que confiar na pessoa que está com você. Então, essa pessoa, esse ciumento controlador, ele faz o outro, o seu objeto, né, ou a outra, a sua amada, ser uma posse, tá? Então, é muito comum hoje em dia com as redes sociais, tanto homem quanto mulher, olhar quem entra e quem sai do Instagram. Ah, você colocou fulana, você colocou fulano, quem entrou, quem não entrou. E aí, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar o seguinte: esse Instagram é um Instagram aberto? É um Instagram profissional? Qual é o tipo de relação que você tem com essa pessoa? Né? Você conheceu essa pessoa, ela já tinha milhões de amigos? Né? Ela já tinha lá 100, 200, 300? Né? Então, se é uma pessoa que está o tempo todo colocando, você está começando a ficar, né, sair com alguém, está namorando com alguém há pouco tempo, e esse teu namorado, teu ficante, às vezes até o teu marido, ele tem o hábito de ficar o tempo todo colocando mulheres no Instagram, ou você tem uma namorada que está o tempo todo, né, colocando homem no Instagram, o Instagram é aberto. Se não é um Instagram profissional, tudo isso tem que ser conversado, porque algumas atitudes que nós tomamos machucam outras pessoas. Então é gostoso você ter um Instagram e colocar uma foto sua e ter várias curtidas? Mas isso é importante, é fundamental? Né? Se isso machuca o teu namorado, se isso machuca a sua namorada, se você quer ter um relacionamento saudável, então tudo isso tem que ser analisado entre o casal. Né? Quanto tempo de relação vocês têm? Quanto tempo vocês estão juntos? Né? Ou seja, Alexia, ele nunca foi de colocar muitas pessoas no Instagram dele, e de um tempo pra cá começou a entrar um monte de mulher. Então comece a observar os sinais, sente com ele. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu vou dar algumas dicas, mas sente com ele, converse com ele, veja, né, o que esse comportamento tem de diferente. Tô vendo aqui alguns comentários, tô tentando passar, gente, é bastante comentário mesmo. Então vamos lá. Aí, né, nós temos diversos exemplos, tá? A conversa é sempre a melhor coisa que você pode fazer, literalmente. Mas, né, você vai ter
menos ciúmes quando você entender algumas coisas. Uma delas é que você não pode controlar ninguém além de você mesma. Você pode até tentar, mas você não consegue controlar a vida de ninguém, tá? Totalmente? Não. Se você se tornar uma pessoa controladora, você vai deixar de viver a sua vida, vai controlar a vida do outro, mas isso não vai resolver o seu problema, né, de ciúmes. Porque esse problema ele está mais internalizado, ele precisa ser resolvido de uma outra forma. Não é stalkeando, não é seguindo a outra pessoa, não é clonando o celular, não é pedindo para parar de falar com amigos de anos ou com amigas de anos que você vai ter essa pessoa para você. Muito pelo contrário, essa pessoa vai se sufocar, ela vai se sentir sufocada, ela vai ficar cansada e ela vai te deixar, porque ninguém quer uma mulher grudenta. A mulher não quer um homem sufocante. Isso não faz parte, esse tipo de comportamento não faz parte de um relacionamento saudável, de um relacionamento prazeroso. Isso é completamente autodestrutivo. Quando você vive com uma pessoa que é muito ciumenta e não controla os seus atos, algumas inclusive podem partir para agressão física, para escândalos. Tudo isso machuca demais todos os envolvidos e você não aguenta ficar por muito tempo. Em alguns casos, a agressão, em alguns casos de feminicídio, a gente tem aí uma série de situações que são extremamente delicadas por causa do ciúmes obsessivo, possessivo, né? Então, é patológico. Então, por isso que ele requer realmente tratamento, né? O ciúmes, ele não vai melhorar a sua vida. Então, você tem que entender que sentir ciúmes em excesso não vai melhorar a sua vida. Muito pelo contrário, vai fazer a sua vida um inferno. Vai fazer você envelhecer, você criar rugas, você deixar de perder noites de sono. No dia seguinte tu tá com olheira, tu tá acabadona, tu tá péssima. E ele tá tocando a vida dele. Então, quem que tá perdendo sendo ciumenta? Você. Né? Você tá perdendo com a sensação de ciúmes o tempo todo, com esse sentimento que tá te consumindo. Então não vai te fazer bem de forma alguma, tá? Não vai melhorar a sua vida. Isso vai piorar a sua vida, né? Uma coisa que a gente sempre, isso é muito comum, né? Controlar o outro o máximo que você consegue, que você tenta controlar a vida do outro, não necessariamente vai impedir ele de te trair, ou ela de te trair, se realmente tiver que te trair. Desculpa falar, mas é verdade. Então, não vai te trair, deixar de te trair de forma alguma. Se o caráter do teu parceiro ou da tua parceira já é um caráter ali duvidoso, o cara não presta muito, presta pouco, o que vai acontecer? Você pode ficar 24 horas com ele, né? 23. Na uma hora que tu não ficar, ele vai dar um jeitinho de trair. Quem quer vai dar um jeitinho de trair. Então, vale a pena você perder o seu tempo vigiando e controlando? Não é melhor tu colocar, né, essa pessoa sem caráter para fora da sua vida? Né? Entender e observar que essa pessoa ela não é coerente, as atitudes dela não são coerentes com o que você quer para um relacionamento? Então, se você observou que você está com traste, com uma pessoa que te sufoca, com uma pessoa que te controla, com uma pessoa que tem muitos ciúmes de você, ou se você está com uma pessoa que você tem muitos ciúmes, que você tem que necessariamente começar a controlar, investigar para saber se você está tendo paz, para você poder se sentir em paz, das duas formas não vale a pena você ter essa pessoa do lado, tá? Então, a pessoa, quando você entender que a pessoa que mais acaba se machucando com este sentimento, com essa sensação de ciúmes, é você mesmo. Então, quando você entender isso, você vai fazer absolutamente de tudo para conseguir melhorar, se você for a ciumenta, né? Ou para conseguir se libertar de um homem, né, controlador e ciumento.
tá? Porque a sua saúde mental, sua saúde mental e física não vale o preço que o ciúmes te cobra, né? Quanto mais você entra naquela fase da vigília, quanto mais você stalkeia, quanto mais atrás você vai de notícias, menos notícias você acha, mais você stalkeia, mais atrás você vai, porque você precisa saber ter a certeza se ele está te traindo ou não, mesmo que ele não esteja, né? Quando você acredita que a tua autoestima está ali baixa, né? Te falta autoconhecimento, você acredita que você não é merecedora daquele amor, porque ele te trata super bem, por exemplo, e você fala, não é possível, ele tá me traindo. E se você acreditar nisso, você vai investigar, você vai correr atrás, você vai ficar... Armindo, quem ama, cuida e não trai. É exatamente isso. Porque gente, quem ama quer trair pra quê? Quem ama quer colocar outra pessoa na vida pra quê? Quando você ama alguém, quando você tá feliz, você quer estar do lado dessa pessoa e dividir a sua felicidade. Quando você ama alguém, você tá triste, você quer estar do lado dessa pessoa porque você quer colo, né? Então, quem tem um relacionamento e trai, é porque o seu relacionamento já acabou. É porque a pessoa, ela talvez não tenha um bom caráter, né? Se é um traidor compulsivo ali, uma traidora compulsiva, né? Às vezes você tá casada e tá com um amante, é porque o teu relacionamento acabou. Então o que você precisa fazer? Resolver o teu relacionamento com o teu marido e partir para um novo relacionamento. Porque o que 99% das pessoas querem é um relacionamento tranquilo, um relacionamento prazeroso, né? Então, ninguém quer perder a saúde vigiando, nesse momento de vigília 24 horas por dia, stalkeando a vida do outro. Muitas mulheres viram... tem várias piadinhas com relação a isso, né? Mas muitas mulheres, elas viram agentes do FBI, entendeu? Viram, né? Então, tá aqui. Tô com meu marido há 13 anos. Ele nunca falou que te ama, né? Tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Às vezes, a linguagem dele é completamente diferente. Não é o tema de hoje, mas assim, você tem que descobrir qual é a linguagem de amor de vocês, a sua e a dele. Isso pode ser tema para uma outra live, né? Então, amar alguém é muito mais do que dizer, porque falar que ama é muito fácil. Falar que ama é extremamente fácil. Demonstrar dia após dia é uma outra história. Então, às vezes o homem, ele não fala constantemente que ama, mas ele demonstra de outras formas. Então você tem que entender qual é a linguagem do amor. A FBI perde para as mulheres. Perde sim, porque a mulher também tem ali a intuição, a intuição feminina, que a gente tem isso também, né? A mulherada tem isso também, e quando a nossa intuição tá ali, entendeu? Tem coisa ali atrás. Então, tem aquele sentimento de que alguma coisa tá errada, ela vai ali dar uma olhadinha, o pior é que acaba achando mesmo, tá? E isso não quer dizer que é uma pessoa controladora, né? Então, isso vai também de relacionamento para relacionamento. Mas eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer para tentar controlar estes ciúmes, se o teu ciúmes já está naquele nível de um ciúmes mais exagerado. Tá? Ele saiu do ciúmes normal, né? Ele saiu daquele ciúmes real, e aí ele tá entrando numa seara, ele tá entrando num momento que vai destruir o seu relacionamento. Você não quer destruir o seu relacionamento porque você já descobriu que você pode estar sendo um pouco ciumenta demais. Ou serve também, né, para você que tem um homem, um namorado, um marido,
um ficante que já tem um pouco mais de ciúmes, então dá ali para vocês conversarem, pegando algumas dessas dicas e tentar consertar ali antes que isso passe antes que esse ciúmes passe para um outro nível e destrua um relacionamento que, com uma boa conversa, com boas atitudes, você consegue resolver, tá? Então, a primeira dica é a seguinte: você tem que analisar com todo cuidado as razões destes ciúmes, tá? Você vai se perguntar qual situação que despertou esses ciúmes em você, né? Aconteceu alguma coisa para você estar sentindo estes ciúmes? Alguma coisa real aconteceu? Isso é fantasioso ou não, tá? Então você... E não necessariamente essa coisa possa ter acontecido neste relacionamento que você tá, ok? Isso pode ter acontecido no relacionamento anterior. Então você tem que saber, começar a identificar se esse sentimento que você, né, que está acontecendo com você agora, né, se ele tem um motivo aparente, tá? Se houver esse motivo, né, então aconteceu algo, ou neste relacionamento que você tá, ou no relacionamento anterior, o que você vai ter que fazer? Sentar com o teu parceiro, sentar com a tua parceira e conversar, falar sobre o que aconteceu com você no passado. Então, se você foi traída, você tem que falar sobre isso. Falar que aconteceu isso com você, né? Então, que você tem este tipo de insegurança, para que você consiga dosar, para que você consiga chegar a um meio termo. Então, se você esconde, muitas mulheres sentem vergonha de dizer que foram traídas, né? E a culpa não existe culpa na mulher quando ela é traída. A culpa realmente é do cara que traiu. Então, assim, o que acontece com a mulher quando ela é traída, ela se torna uma mulher um pouco mais insegura mesmo. Isso é natural, né? Então ela vai ficar sob aquela ameaça de que isso pode acontecer de novo, porque aquela dor machucou, aquela dor ficou lá no subconsciente, tá? Outra dica é quando você está iniciando um relacionamento, você tem que deixar para o teu parceiro as suas intenções claras. Ele tem que deixar para você clara as intenções dele. Eu vou dar um exemplo bem objetivo aqui, tá? Bem objetivo mesmo, que é o seguinte: você começa a sair com uma pessoa, começou a se relacionar com um cara, e este homem, ele tem um desejo de dormir com duas mulheres ao mesmo tempo. Ele tem que deixar claro isso, se ele tem esse sonho. E você, mulher, que não admite isso, que para a sua realidade isso não é normal, não é bom, o que você vai fazer? Dizer, isso não é permissível para mim, né? Eu tenho os meus limites. É de extrema importância que você coloque os seus limites no relacionamento, que você deixe claro o que é permissível, o que é aceitável, o que é negociável para você. Porque dependendo do desejo do teu parceiro, né, pode ser que ele abra mão para estar com você, que aquilo para ele não é tão importante, pode ser que ele não abra mão. Então, se vocês conseguem, se você não tem medo de perder o seu parceiro, e aí o que acontece? Isso também já aconteceu em consulta, já aconteceu com alunas. O que acontece? A mulher, ela tem medo de perder o cara fala desses desejos, ela, eu não tô preparada, vou esperar um pouquinho, eu também acho que essa ideia é legal, só que lá no íntimo, pra ela, isso não é legal. E ela vai ficar o tempo todo com medo deste momento chegar, entendeu? Dele cobrar isso. Algumas acham que estão preparadas, mas lá no fundo não estão, e quando isso acontece, acabou o relacionamento. E para outras pessoas isso é normal, então isso vai depender do relacionamento, do contrato, né? Do contrato de relacionamento que cada um tem, ok? Então, assim, cada
casal tem o seu contrato de relacionamento. E isso cabe a este casal resolver. Então, se para você é normal o teu namorado, o teu marido, o teu noivo, dormir com você e com outra mulher ao mesmo tempo, ou separadamente, beleza. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso tem que ficar claro entre vocês. Se isso não é permitido na relação de vocês, que isso seja colocado desde o início, porque você gera menos problemas, você gera menos ciúmes futuramente. Então não tenha medo de dizer não, eu não quero, eu não gosto, isso eu não aceito, porque você tem medo de perder alguém. Porque lá na frente você vai acabar perdendo essa pessoa. Se for um desejo dela, se for algo que ela não abra mão, você vai acabar perdendo. Por quê? Porque você vai ter ciúmes, porque vocês vão brigar, porque isso, enfim, vai destruir a relação de vocês. Então, ser sincera com o teu parceiro é a melhor coisa que tem. Ele ser sincero com você é a melhor coisa que tem. E vocês vão encaixando, né, as coisas. Você precisa o quê? Né, uma outra dica, trabalhar a confiança no relacionamento. Como que se trabalha a confiança no relacionamento? Mais uma vez, conversando, colocando o que incomoda, o que não incomoda. Não é gritando, não é impondo, tá? Então, se você tem um namorado, vou falar novamente, é porque isso é tão comum hoje em dia com as redes sociais, mas se você tem um namorado que tá o tempo todo curtindo foto de mulher, se você tem um namorado que não... Vocês já estão juntos há um bom tempo e nunca postou uma foto de vocês dois, que não curte as suas fotos, mas curte fotos de outras mulheres que estão lá nas redes sociais dele, você precisa dizer que isso te incomoda. Dizer de forma tranquila, pacífica, né? Fala que isso te incomoda, que isso não é bom para você, que isso não é bom para o relacionamento de vocês. Porque se este homem gostar de você, se este homem não quiser te perder, ele vai rever as atitudes dele. Ele vai rever os atos. É o que deveria. Se ele não rever essas atitudes e continuar curtindo outras mulheres, continuar conversando com outras mulheres, aí cabe a você fazer o quê? Ver se você quer continuar num relacionamento assim, onde você não tem segurança, onde você não consegue estabelecer e nem trabalhar a confiança. Porque um relacionamento sem confiança, ele não perdura. Ele não vai para frente. Ele pode durar, inclusive, alguns anos até, mas ele não vai para frente. Né? Então aí fica a mulher com medo de perder, ela fala, ele não faz nada, ou ela dá uma indireta, ele faz de conta que não percebe, e aí as brigas se instauram, e a gritaria começa, e aí ele curte uma foto, ela vai curtir outra foto, e aí fica naquela rivalidade, e virou o quê? Um inferno o relacionamento de vocês. Né? Então, outra dica é elevar a tua autoestima. Principalmente nós, mulheres. As mulheres que têm uma autoestima elevada, as mulheres que sabem o seu valor, elas confiam em si mesmas. Né? Elas confiam em si mesmas. Então, assim, se você confia em você... Vou dar um exemplo, né? Eu confio em mim. E aí, se eu tô namorando e meu namorado curtiu uma foto, eu por acaso vi que curtiu essa foto, eu vou dizer, olha, namorado, né? Isso não é legal, eu não gostei. Acho que, enfim, gostei. Eu vou dizer uma única vez. Porque se esse namorado continuar fazendo isso, o azar é dele. Entendeu? Porque ele não vai fazer parte da minha vida. Não é tão fácil assim, né? A Alexia tá falando, parece que é tão fácil. Não, vai me doer, né? Eu sou um ser humano, eu vou sentir ciúmes, o ciúmes real, o ciúmes normal, mas eu não vou permitir que este homem faça parte da minha vida. Por quê?
porque eu não quero ter uma vida infernal, porque eu não quero ser uma pessoa controladora, porque eu não quero ser uma pessoa compulsiva, porque eu quero ter a minha vida tranquila. Eu quero ter paz na minha vida. Se eu não tiver paz no meu relacionamento, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo fazer as minhas coisas, ou seja, vai virar um inferno. E eu não quero isso, então essa pessoa não faz parte da minha vida. Então, se você é uma mulher segura, se você é autoconfiante, se você se conhece, você sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, você não vai ter medo de dizer para ele: eu não quero, eu não gostaria que esse tipo de atitude continuasse acontecendo. Isso me machuca, isso me incomoda. Então eu não gostaria. Então você não tem medo, porque você sabe o seu valor. Né? Então, outra coisa, uma mulher que que é autoconfiante. Se você é uma mulher autoconfiante, você saiu à noite com teu namorado, marido, noivo, ficante, você tá num bar, você tá num restaurante, entrou uma outra mulher, bonita, é natural. Vocês vão me odiar até por falar isso, mas é natural que os homens olhem. Você não olha? Você não vê, poxa, nossa, que pele bonita, que cabelo bonito. Isso não quer dizer que ele vai te trocar por aquela pessoa. Ele olhou ali. Você tá tão confiante de você, você tá tão confiante da tua beleza, da tua inteligência, tu tá tão confiante, né, do teu ser, da tua essência, que é natural que as pessoas olhem. Você também não olha quando passa um moço bonito, um rapaz bonito, um homem cheiroso? Entendeu? Então, assim, nós somos seres vivos. O que é bonito é para ser olhado. É diferente, muito diferente, de você estar sentada num bar, num restaurante, na praia, e o teu parceiro, o teu homem, tá paquerando uma outra mulher. Então, nós temos ali um olhar natural para uma mulher bonita que passou do lado. E nós temos num outro caso, um namorado que está dando em cima de uma outra pessoa. São duas coisas completamente diferentes. Então, uma mulher segura de si, ela sabe o que é normal e o que não é normal. Então, o que é normal, ok, beleza. O que não é normal, ela vai conversar. Se ele continuar, esse homem não faz mais parte da vida dela. A Val Souza, eu vou continuar aqui com as dicas, mas a Val Souza está colocando aqui, ó. Sou ciumenta demais, estou em relacionamento há 1 ano e 3 meses. Às vezes, ele se afasta de mim devido a isso, pois fui traída em outra relação. Eu vou falar isso, viu, nas dicas, tá, Val? Eu vou falar sobre isso. Pois fui traída em outra relação. E aí você não se sente mais segura. Dá para entender perfeitamente. Isso não é um ciúmes patológico, né? Isso é um ciúmes que para essa relação é um pouco exagerado, nesta relação, mas você teve um trauma passado, né? Então a gente vai falar, eu vou dar um desses exemplos aqui. Deixa eu beber uma água, só um minuto. Então, Val e tantas, né, outras lindas que estão aí. A gente precisa começar, quando a gente tem aconteceu alguma coisa com a gente no nosso passado, ou até mesmo no relacionamento atual, a gente tem que começar a combater este comportamento que a gente passa a ter um pouco mais controlador. Principalmente as mulheres que foram traídas, que presenciaram, que descobriram, né, no relacionamento atual ou no relacionamento passado. Então essas mulheres ficam com seus traumas. Isso é muito natural de acontecer. Porque quando você quando você passou por uma tristeza grande, você passa a ter medo de passar por isso novamente. Você passa a ter medo de ter essa sensação novamente. Porque é desgastante. Agora, Val e meninas, não necessariamente isso vai acontecer de novo. E você não tem como controlar se isso vai acontecer ou não. O que você pode você não tem, né, como controlar a liberdade do outro, a vida do outro. Você pode stalkear, você pode ficar o tempo todo, ficar ali tentando saber se
ele vai te trair, ou se você vai estar passando neste relacionamento que você passou no outro, mas isso não é vida pra ninguém, nem pra você, nem pro teu namorado atual. Agora, as pessoas, elas são diferentes. Nós somos diferentes. Os relacionamentos são diferentes, né? Então, não é porque o teu ex te traiu que o teu atual vai te trair. Não é, às vezes, porque você, na relação que você está, você traiu ou o teu homem atual te traiu, que ele vai trair novamente. Por isso que a gente precisa entender os motivos dos ciúmes, entender o motivo da traição no relacionamento atual, para saber o que foi que aconteceu. Por isso que a gente tem que saber escolher a pessoa certa pra gente, porque se aconteceu um deslize, se aconteceu um problema, se aconteceu, ou seja, você resolveu perdoar e aquilo foi digamos, abre aspas, uma fatalidade de uma traição dentro de um relacionamento, você consegue analisar aquilo e entender aquilo, ressignificar aquilo, você pode ter um relacionamento onde ele não vai te trair mais. Entendeu? No teu relacionamento passado, não necessariamente porque você sofreu aquilo com quem te traiu, se aquela pessoa foi um cafajeste, foi um cara filho da puta, você não vai necessariamente passar com isso no teu relacionamento atual. E se você não conseguir lidar com isso, você pode, inclusive, sufocar o teu novo namorado, teu novo marido, destruir o seu relacionamento por uma coisa que aconteceu lá atrás. Então você tem que tratar e cuidar disso, resolver esta questão, saber que nós somos pessoas diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais à frente como que a gente faz isso. Porque a gente não pode viver no passado. Quando você vive no passado, vive naquela traição que aconteceu, naquilo que te machucou lá atrás, você não está vivendo o seu presente e está destruindo um possível futuro com essa pessoa que está com você, que pode ser um cara extremamente legal, extremamente parceiro, entendeu? Agora, é interessante e é importante que ele saiba, o teu parceiro atual, que você foi traída, né? Que ele entenda isso. Agora, vamos supor que você já tenha contado isso para ele. Isso também não pode ser sempre o mesmo motivo para você estar stalkeando e desconfiada dele. Você tem que cuidar da sua ferida, você tem que ressignificar isso e tem que confiar na pessoa que está com você, tá? Então você não pode, nenhuma de vocês, né? Nós não podemos ficar vivendo no passado. O nosso passado serve como experiência para aquilo que a gente não quer mais passar, que a gente não quer mais viver. Então ele serviu como experiência, tá? É para isso que serve o nosso passado. A parte ruim do nosso passado serve como experiência para a gente não viver mais, não cometer os mesmos erros. Uma outra dica, né? É importante que você não se compare com as ex do teu parceiro. E não se compare mesmo. É natural e às vezes você tá com uma pessoa, né, que já foi casada, essa pessoa tem filhos, isso é um outro exemplo que eu tô dando, e ela tem que necessariamente ter contato com ele, né? No caso, tem que ter contato com a ex-esposa, né? Porque ainda tem filhos pequenos, ainda tem algumas coisas a se conversarem. E se você ficar se comparando, ficar tendo ciúmes da ex, de forma desnecessária, você vai destruir o seu relacionamento. Porque se ele está, a pessoa que está com você, se não é um filho da puta, porque se for, você está colocando, vai ter que colocar ele para fora da tua vida, mas se a pessoa que está com você é uma pessoa legal, ela escolheu estar com você. Dê este crédito a esse cara que está contigo, se ele for um cara bacana. Dê este crédito. E quando você conhece alguém, esse alguém, ele teve uma história, ele já namorou antes, ou ele já foi casado, né? Ou ele já foi noivo, ou ele tem filhos. Então,
Ele teve uma história antes de você e você tem que aprender a respeitar essa história. Mais uma vez, não são aqueles caras com quem você tá e ele teve uma ex e ele ainda corre atrás da ex. Esse você põe pra fora da tua vida. Esse você pega o teu amor próprio e põe na frente. Eu tô falando do cara que teve uma vida. Do cara que é pai, que tem ainda que conversar com a ex. Ou que tem até uma amizade com a mãe dos filhos. Entendeu? Então você tem que respeitar isso. Se ele escolheu estar com você, se ele tá com você, ele escolheu, ele poderia ter escolhido outra pessoa, mas ele escolheu você. Então, dê este crédito ao teu parceiro. Comece a pensar por aí, né? Veja se o seu ciúmes não é irreal, se ele não é fantasioso. Se ele for fantasioso, comece a trabalhar isso. Agora, se é um ciúmes real, né? Se ele tá com você e já saiu ali com a ex novamente, ou tá tentando, se você pegou uma conversa ele tentando sair com a ex, aí é uma outra história. Né? E você tem razão para ter ciúmes, mas também tem motivo suficiente para colocar o seu amor próprio em primeiro lugar. Uma coisa que é muito importante para nós é a gente manter uma vida ativa, uma vida social ativa, uma vida profissional ativa. Se você está tendo ciúmes demais, olha para dentro, vê o que você está fazendo com a sua vida. Você tem as suas amigas, você tem o seu trabalho, você está focando em você, você tem coisas interessantes acontecendo na sua vida. Será que você não está tendo ciúmes demais porque esse teu namorado, esse teu marido, ele tem uma vida, ele está vivendo a vida e você está sufocando ele? Já parou para pensar? Você pode também estar sendo vítima disso, tá? De um homem que está sufocando a sua vida, porque você tem as suas amigas, ele é inseguro, não faz nada da vida dele, então ele tem medo de te perder. Você passou a ser uma posse para ele, então ele está ali te sufocando. Então ele tem que ter uma vida também. Num relacionamento, ambas as partes têm que ter a vida. Uma vida separada, amigos. Cada um que entra na relação vem com a sua bagagem. Se você vem para um relacionamento sem bagagem, você vai usufruir daquela outra pessoa, tá? Então aquela outra pessoa tá aqui, você tá aqui, completamente dependente desse relacionamento. E o que vai acontecer? Essa pessoa, você sufocou, você sugou essa pessoa, ela vai se cansando, vai se cansando, vai se cansando, ela vai embora. Quando ela vai embora, sua vida acabou. Você fica sem nada, você fica desesperada, você fica stalkeando, enlouquecida, aceita, e às vezes essa pessoa vai embora porque ele também é um sacana, e você ficou com essa pessoa, sua vida era horrível, você não vazia, né? Você não se cuidava, você não se amava, você não se conhecia. Essa pessoa tá ali o tempo todo te dando um pouco e te maltratando, mas a sua vida era menos do que isso. Então você foi aceitando, ela vai embora, você tá lá desesperada para ter essa pessoa de volta, essa pessoa que te maltratava, essa pessoa que te sufocava. Agora, uma coisa que é muito importante vocês saberem, muito, muito importante, que mesmo para um ciúmes patológico, com a ajuda, né, ajuda de um profissional, né, mesmo para o ciúmes mais exagerado, com ajuda você consegue, né, porque você precisa descobrir, é extremamente importante que você descubra qual é a fonte, a origem desses ciúmes. Se você é uma mulher que tem ciúmes em exagero e o teu parceiro já reclamou algumas vezes disso, tenta descobrir e descubra qual é a origem desses ciúmes.
Porque quando você descobrir a origem desses ciúmes, você consegue tratar, você consegue... existem várias técnicas, né, que você pode utilizar para se cuidar. Né? E aí você faz o quê? Utilizando essas técnicas, dependendo do caso, se for um ciúmes patológico, procurando uma ajuda profissional, você consegue restabelecer, né? Então você está com uma baixa autoestima, tu melhora a tua autoestima, tu começa a elevar a tua autoestima. Você está com falta de autoconhecimento, então se você descobre essa origem, você começa a cuidar de você, você começa a se autoconhecer. Né? Então você não vai ter mais essa falta de autoconhecimento. O autoconhecimento te empodera. Quando você está com a autoestima mais elevada, você se conhece, o teu amor próprio está lá em cima. Né? Então, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que é poderosa, uma mulher que é confiante, ela não tem medo de perder. Ela não tem medo de perder. Ela vive, né, o seu relacionamento com uma plenitude maravilhosa. E aí, quando veio aquele ciúminho normal, entendeu? Ele até entra de forma positiva, ok? E eu vou... essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Então, se for necessário, assistam essa live novamente, tá? Lembrando dessa pergunta, né? E a pergunta é: por que você sente ciúmes? Se você sente ciúmes, descubra por que você sente ciúmes. Você já parou para pensar nisso? É muito importante, principalmente se você está num relacionamento gostoso, prazeroso. Então, descubra qual é a razão dos seus ciúmes, da onde ele veio. Quem te machucou? Por que você foi machucada? Como isso aconteceu? Se isso aconteceu no teu passado, não traga isso para o seu relacionamento atual. Vamos cuidar disso. Se você está num relacionamento que o teu parceiro é possessivo, é ciumento em excesso, liga o alerta e saia desse relacionamento. Se ele for um ciumento patológico, isso vai te trazer diversos problemas. Cuidado, manter um relacionamento com alguém que é um ciumento compulsivo vai te trazer e vai te gerar diversos problemas de saúde. A sua saúde física e mental não vale o preço. Um relacionamento baseado na posse, ele está fadado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento acaba. Então você tem que lutar, você tem que fazer absolutamente de tudo para se autoconhecer, para entender a você, para entender o seu parceiro, para saber se esse homem fica ou sai da sua vida, para saber o que você quer. Então, se conheça. Cuidado com o ciumento patológico. O ciumento patológico, o ciumento obsessivo, e também cuidado para você não se tornar uma ciumenta obsessiva, porque você pode destruir um relacionamento que pode ser um relacionamento com um homem de alto valor, com um homem bacana, ok? Então, mais uma vez, a pergunta que eu vou fazer, e vou fazer essa pergunta, assista novamente a live se você precisar, é: por que você sente ciúmes? Você já parou para pensar nisso? Tá? Tô adorando ver os coraçõezinhos aqui, que eles não param de subir. Vocês não sabem a felicidade que eu fico vendo os acenos, vendo os beijinhos. Eu fico... Tô vendo aqui, Val, ontem ele terminou comigo pelo WhatsApp. Ele disse que não tem como continuar comigo. Desse jeito... Porque você cobra. Então, Val, vamos procurar entender, meu amor, da onde veio esses ciúmes. Vamos procurar entender isso,
ressignificar isso, tratar isso, trabalhar isso, porque se isso veio, né, como você disse, de um relacionamento passado, você está destruindo o teu relacionamento hoje, né? Então, dê um tempo a ele, a esse teu namorado, comece a buscar isso, essa ressignificação. Se esse teu namorado atual, se ele te dá tranquilidade, entendeu? Ele te escolheu porque ele acha que você é a mulher que tem que estar com ele. Porque ele poderia escolher outra pessoa, mas ele quer estar com você. Então, você precisa realmente ressignificar o que te aconteceu no passado, tá? Meninas, beijo, extremamente feliz por todas vocês terem... Olha, 1h20, por todas vocês terem ficado aqui comigo até agora. Eu vou continuar, eu fiz algumas postagens sobre ciúmes, tá? Essa semana que passou, e vou continuar essa sequência sobre ciúmes. E falaremos na próxima semana sobre traição, ok? Então, olha, gente, meninas gostosas, beijo, beijo, beijo a todos que ficaram comigo até o final. Gratidão, muito feliz mesmo. Beijo. Já já tô baixando a live.